Então, nesse exemplo, o que a gente tem? O nosso ômega é simplesmente o quadrado, cujas coordenadas estão entre 0 e 1. A gente definiu que a gente tem uma distribuição uniforme sobre esse quadrado, o que significa que qualquer retângulo dentro desse quadrado tem probabilidade, né? A probabilidade do nosso ômegazinho cair dentro desse retângulo tem simplesmente o tamanho do retângulo como probabilidade, ou seja, base vezes altura. Né? E a gente definiu um vetor de variáveis aleatórias aqui, o x1, x2, tal que o x1 é a primeira coordenada que cai dentro desse quadrado e o x2 é a segunda coordenada. E a gente quer achar a acumulada dele, para isso a gente vai pegar a nossa lousa para continuar. Então deixa eu abrir a lousa aqui. Então a primeira coisa que a gente precisa desenhar é o formato do nosso espaço amostral, né? A gente viu que ele é simplesmente um quadrado. Então ele é alguma coisa assim. Em geral a gente está querendo calcular a acumulada, e a acumulada é simplesmente a probabilidade da gente estar abaixo de 2 pontos. Então se eu pegar o x1 aqui e um x2 aqui, a gente está querendo calcular a probabilidade que a gente cai em algum ponto abaixo dos dois aqui, a probabilidade dessa região aqui. Mas quando a gente for calcular uma região como essa, a gente tem que lembrar que necessariamente a gente vai cair dentro do quadrado. Então a gente, no final das contas, vai calcular alguma área desse tipo aqui. Isso é o tipo de coisa que vai aparecer. Então, vamos tentar fazer formalmente esse raciocínio. Como que a gente calcula a acumulada? A acumulada do x1 e x2, a gente viu que é simplesmente a probabilidade do x1, variável aleatória, cair abaixo do ponto x1zinho e do x2 cair abaixo do ponto x2zinho aqui. E daí se a gente simplesmente aplicar a definição, o x1 é a primeira coordenada em R2, né? Então o x1 é ômega 1 ser menor ou igual a x1 e ômega 2 ser menor ou igual a x2. E daí aqui a gente tem algumas considerações, né? Se o x1 for menor que zero ou o x2 for menor que zero, o que está acontecendo? Aqui está o nosso ômega, a gente está calculando a probabilidade do nosso ponto cair em algum lugar por aqui. E a gente sabe que ele só pode cair dentro do quadrado necessariamente, então se o x1 for menor que zero ou o x2 for menor que zero, é um caso que a gente vai estudar, esse caso a probabilidade vai dar simplesmente zero. Se o x1 é menor que zero ou se o x2 é menor que zero. Além desse caso, a gente pode considerar o caso mais emblemático, que acontece quando tanto o x1 quanto o x2 estão entre 0 e 1. Então, nesse caso, a gente vai calcular a probabilidade da gente cair em algum ponto aqui. E da gente viu que isso vai dar simplesmente a área desse retângulo aqui, né, que está dentro do quadrado. E qual é a área desse retângulo? Bem, é base vezes altura, então vai dar simplesmente o x1 vezes x2. E daí também tem um caso em que, por exemplo, a gente pega o x1 e a gente faz ele ser maior do que 1. Então daí a gente teria alguma coisa assim. Nota que nesse caso, não tem como a gente cair com um ponto cuja base é maior do que 1. Né? Então a gente vai simplesmente... Aqui. Opa, não quero uma selfie, não. A probabilidade vai dar simplesmente a base total do nosso quadrado, né? Então 1 vezes o x2. E a mesma coisa acontece com o x2, né? Se o x2 for maior que 1, ele não vai entrar como uma restrição. Mas a gente pode pegar todos esses casos e colocar em uma única maneira de escrever. Então essa probabilidade vai dar o mínimo entre 1 e x1 vezes o mínimo entre 1 e x2, né? Caso contrário. Então, se o x1 for maior que 1, a gente multiplica por 1, e se o x1 estiver entre 0 e 1, a gente multiplica por x1. E a mesma coisa para o x2. E com isso a gente encerra todos os casos e obteve a acumulada desse vetor de variáveis aleatórias. Então a gente pode voltar para os nossos slides em que a coisa vai estar explicada de uma forma um pouco mais clara.
que a gente tem aqui? A gente tem que a acumulada do vetor x, isso pela definição é simplesmente a probabilidade do x1 ser menor ou igual ao x1zinho, o x2 ser menor ou igual ao x2zinho. A gente usou a definição que o x1 é a primeira coordenada, o x2 é a segunda coordenada de ômegazinho. Então, isso é a probabilidade de ômega1 ser menor ou igual a x1 e ômega2 ser menor ou igual a x2, que vai dar essa região, a região em que o ômega1 está entre 0 e o mínimo entre 1 e x1, e o ômega2 está entre 0 e o mínimo entre 1 e x2, e, portanto, a nossa probabilidade vai dar 0 se o x1 é menor que 0, ou o x2 é menor que 0, e vai dar um mínimo entre 1 e x1 vezes o mínimo entre 1 e x2, caso contrário. Com isso a gente termina a acumulada de um exemplo contínuo, e no próximo vídeo a gente vai ver a acumulada de um exemplo discreto.